Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Heloísa, sou da turma do 9º ano da Escola Estadual América Florentino e hoje iremos aprender um pouco sobre o gênero textual contos psicológicos. Para começarmos, você sabe o que é um conto psicológico? Então fica ligadinho aí nas dicas com nossa amiga Glória. Olá, vim aqui falar para vocês as características do conto psicológico. Então, se liga nas dicas. É um gênero textual literário, pertence à tipologia narração. É um texto curto que gira em torno de um único conflito. Nos contos psicológicos é possível perceber as emoções e os sentimentos das personagens. É como se pudéssemos mergulhar na alma da personagem e saber tudo o que ela está sentindo ou pensando. O conto psicológico que nossa turma estudou recentemente pertence ao escritor João Azanella Carrascosa. Foi produzido no ano de 2012, chamado de Aquela Água Toda. Também tem o mesmo nome do livro, do qual o conto foi retirado. As histórias que estão nesse livro se passam em um ambiente familiar, podendo facilmente nos identificarmos com elas. Então vamos juntos contar e viver essa história. Era de novo verão, o menino estava na alegria, modesta, se comparada a que o esperava lá adiante. A mãe o chamou, e o irmão, e anunciou de uma vez, como se natural. Iriam à praia de novo, igualzinho ao ano anterior, a mesma cidade, mas um apartamento maior, que o pai já alugara. Era uma notícia inesperada, e ao ouvi-la, se viu, no ato, no instante azul. Os pés na areia fervente, o rumor da arrebentação, ao longe. Aquela água toda nos olhos, o menino no mar, outra vez reencontrando-se, como quem pega uma concha na memória. É verdade mesmo? Queria saber. A mãe confirmou, o irmão a abraçou e riram alto, misturando os vivas. Ele flutuava no silêncio, de tão feliz. Nem lembrava mais que podia sonhar com sal nos lábios, o cheiro da natureza grande, molhada, a quentura do sol nos ombros, o menino ao vento, a realidade a favor e ele na sua proa. O dia mudou de mão, um vai-vem se espalhou pela casa. A mãe ia de um quarto ao outro, organizava as malas, vamos, dava ordens, pedia ajuda. Nem parecia responsável pela alegria que causara. O menino obedecia, carregava caixas, pegava roupas, deixava suas coisas para depois. Temia que algo pudesse alterar os planos de viagem. E ele já se via lá, cercado de água em seu corpo-ilha. Um navio passava ao fundo, o céu lindo, quase vítreo de se quebrar. Não podia perder aquele futuro que chegava, de mansinho aos seus pés. O menino aceitava a fatalidade da alegria, como a tristeza quando o obrigava a se encolher. Caracol em sua válvula, não iria abrir mão dela. Viver essa hora na fabricação de outra mais feliz. Ocupava-o e ele, ancorado às antigas tradições, fazia o possível para preservá-la. A noite descia, e mais grossa se tornava a casca de sua felicidade. Quando se deu conta, cochilava no sofá, exausto pelo esforço de preparar o dia seguinte. Esforçara-se para que, antes de dormir, amanhã fosse aquela certeza. E ela seria mesmo, sem a sua pobre contribuição. Ignorava que a vida tinha a sua própria maré. O mar existia dentro de seu sonho mais do que fora. E, de repente, sentia-se leve, a caminhar sobre as águas. O pai o levava para a cama, com seus braços de espuma. Abriu os olhos, o sol estava ali, sólido. O carro de portas abertas à frente da casa. O irmão em sua bermuda colorida. A voz do pai e da mãe em alternância. A realidade a se espalhar. O mundo bom, o cheiro do dia recém-nascido. O menino se levantou, vestiu seu destino, foi fazer o que lhe cabia antes da partida. Tomar o café da manhã, levar as malas até o carro onde o pai as ajeitava com ciência. A mãe chaveava a porta dos fundos. Pegou sua prancha? Ele, sim, como se num dia comum, fingindo que a satisfação envelhecia nele, que se habituará a ela, enquanto lá no fundo brilhava o verão maior da expectativa. Partiram, o carro às tampas, o peso extra do sonho que cada um construía, seus castelos de ar. A viagem longa, o menino nem a sentiu.
O tempo em ondas. Ele só percebia que o tempo era o que era quando já passara. Misturando-se a outras águas, recordava-se de estar ao lado do seu irmão no banco de trás. Depois, junto ao vidro, numa calmaria tão eufórica que, para suportá-la, dormiu. Ao despertar, saltou às horas menores. O lanche num posto de gasolina, as curvas na descida da serra, a garagem escura do edifício, o apartamento com móveis velhos e embolorados. E, de súbito, se viu de sunga segurando a prancha. A mãe a passar protetor no seu rosto. Sossega, vê se fica parado. Ele, à beira de um instante inesquecível. Ao lado do edifício, a família pegou o ônibus. Um trechinho de nada, mas demorava tanto para chegar. E pronto, pisavam na areia, carregados de bolsas, cadeiras, toalhas, esteiras, cada um tentando guardar na sua estreiteza aquele aumento de felicidade. O menino, último da fila, respirava fundo a paisagem, o aroma da maresia, os olhos alagados de mar, aquela água toda. Avaro, ele se represava, queria aquela vivência aos poucos. O pai demarcou o território, ficando o guarda-sol na areia. O irmão espalhou seus brinquedos à sombra. A mãe observava o menino, sabia que ele cumpria uma paixão. Não era nada demais, só o mar, e sua existência inevitável. Sentado na areia, a prancha a seus pés, ele mirava os banhistas que sumiam e reapareciam a cada onda. Então, subitamente ergueu-se, vou entrar, e a mãe não vai lá no fundo, mas ele nem ouviu. Já corria livre para expandir seu sentimento secreto. Aquela água toda pediu uma entrega maior, e ele queria se dar inteiramente como homem. Foi entrando, até que o mar à altura dos joelhos começou a frear seu avanço. A água fria arrepiava, mas era um arrepio prazeroso. O sol se derramava sobre suas costas. Deitou de peito na prancha e remou com as mãos. Remou e remou. E a primeira onda o atingiu. Forte, sentiu os cabelos duros, o gosto de sal, os olhos ardendo, o desconforto de uma alegria superior, sem remissão, a alegria que ele podia segurar como um líquido na concha das mãos. Pegou outra onda, mergulhou, engoliu água, riu de sua sorte, levou um caldo, outro, voltou ao raso, arrastou-se de novo pela água, em direção ao fundo, sentindo a força oposta lhe empurrando para trás. Estava leve, no contentamento próprio do mar, que se escorria nele, o mar, também egoísta na sua vastidão. Um se molhava na substância do outro. Era o reconhecimento de dois seres que se delimitam, sem saber seu tamanho. O menino retornou à praia, gotejando orgulho. O sal secava em sua pele, seu corpo luzia. Ele numa tranquila agitação, e nela se manteve sobre o guarda-sol com seu irmão, até que decidiu voltar à água numa nova entrega. Cortou ondas, riu, boiou e submergiu. Era ele e o mar num reencontro que até doía pelo medo de acabar. Não se explicavam um ao outro, apenas se davam a conhecer, o menino e o mar. E naquela mesma tarde se misturaram outras vezes. A mãe suspeitava daquela saciedade. Ele nem pedira sorvete, milho verde e refrigerante. O menino comia suas vivências com gosto distraído de desejo, só com a sua vontade de mar. Quando percebeu, o sol era suave, a praia se despovoara. As ondas se encolhiam, hora de ir, disse o pai, e começou a apanhar as coisas. A família seguiu para a avenida, o menino lá atrás, a pele salgada e quente. Os olhos resistiam ir embora. No ônibus sentou-se à janela, ainda queria ver a praia, atento à sua paixão. Mais à frente surgiram prédios, depois casas, prédios novamente. Ele ia se diminuindo de mar. O embalo do ônibus, tão macio, começou a sentir um torpor agradável. Os braços doíam, as pernas pesavam. Ele foi se aquietando, a cabeça encostada no vidro. Então aconteceu finalmente o que ele tinha ido viver ali de maior. Despertou assustado, o cobrador o sacudia abruptamente. Ei, garoto, acorda! Acorda, garoto! Um zum 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 de vozes, olhares e ele sozinho no banco do ônibus, entre os caiçaras, procurando no misto de incredulidade e medo. A mãe, o pai, o irmão e nada. Eram só faces estranhas. Levantou-se rápido no seu desespero. Seus pais já desceram. O cobrador disse, tentou acalmá-lo. Desce no próximo ponto e volta. Mas o menino pegou a realidade às pressas e, afobado, se meteu nela de qualquer jeito. Náufrago,
Ele se via arrastado pelo instante, intuindo seu desdobramento. Se não saltasse ali, se perderia na cidade aberta. Só precisava voltar ao raso, tão fundo de sua vidinha. Esgueirou-se entre os passageiros, empurrando-os com a prancha. O ônibus parou aos trancos. O cobrador gritou: "Desce, desce aí." O menino nem pisou nos degraus, pulou lá de cima, caiu sobre um canteiro na beira da praia. Um buzo solitário, quebradiço. Saiu correndo pelo calçadão, os cabelos de sal ao vento, coração no escuro. Notou com alívio lá adiante o pai que acenava e vinha, em passo acelerado em sua direção. Depois não viu mais nada, aquela água toda em seus olhos.